Mas, Dinamite, então, você disputou 1.110 jogos pelo Vasco, tem 708 gols, você é o maior artilheiro que tem. O garoto Dinamite explode no Maracanã. E o time adversário veio todo em cima de mim. Levanta, tu não gosta de bater nos outros? Quem gosta de bater, gosta de apanhar também. Pessoal, eu estava esperançoso por essa entrevista de hoje, por vários motivos. Primeiro, o respeito que eu tenho por essa pessoa. É a única pessoa que nós jogamos juntos e eu treinei esse jogador, que para mim era uma vantagem muito grande. Por quê? Artilheiro, ídolo, uma pessoa que eu adoro muito, que eu vou guardar para sempre dentro do meu coração. Preciso falar quem é? Claro que é ele. Roberto Dinamite, que eu chamo como Bob Dinamite. Isso só quem conhece há bastante tempo, senão não chama assim não. Obrigada por você estar aqui, Dinamite. Que prazer te receber aqui. Muito legal. É Olha, uma honra muito grande. primeiro vindo dessa figura, quando eu digo figura ímpar, né? Um cara acima da média como profissional, né? Que buscou o espaço dele. Nós só começamos a jogar juntos já no time principal, porque eu jogava na categoria de base. Eu já fiquei E curiosa. nós crescemos praticamente juntos dentro do time principal e dizer para você, Dri, que ele foi uma peça importantíssima para a minha carreira, porque, não sei se ele se recorda, quando terminava... Era sparring. Era um Sparring depois não era do um treino. sparring, mas terminava o treino normal. nome na gíria, né? E aí, ele, como zagueiro central, eu caía, jogava muito pelo lado esquerdo, e aí nós ficávamos treinando depois do treino normal, todo mundo. Eu Ele e ele fazia ali a jogada tal, clássica do treinava Roberto. ele como zagueiro, tá, e eu como atacante, então foi uma peça legal, Deixa eu foi endireitar importante. esse quebra-cabeça aqui, então. Você jogou com o Joel no Vasco, Joel zagueiro, né? Você é atacante sempre. E também o Joel foi seu técnico, né? Isso. Conta pra gente campeão, como né? é que foi isso aí. Campeão. Como era Joel jogador e Joel seu técnico? O Joel zagueiro, o Joel é aquela figura que buscava o espaço dele, eu começando, iniciando uma carreira também buscando o meu espaço, né? Mas... Não jogava nada, né? Não, o Joel era um baita Viril. jogador, não sei se... É um cara que chegava junto, tecnicamente ele não era lá, né? Não é, Joel? Aquela Tá coisa... certo, tudo é verdade. Mas Tu era tá um rindo de quê, zagueiro, Adriana? era um zagueiro... Adriana gosta de rir. Ela fica com esse sorrisinho dela. mas é uma coisa bem... Você chegou aqui, tu já viu que ela já veio cheia de intimidade, nem te conhecia direito. Aí jogou a já primeira. vê com Mas ca- isso aqui, essa com calu gravação. aí. Isso aqui, rapaz, ela vem, eu vou ela, falar, ela já sabe por quê? chega assim e começa a ficar. Eu fico assim, gente. Fica assim. Mas vamos deixar ele responder? Deixo. E Joel como técnico? O Joel, para mim, foi um dos maiores técnicos com quem eu tive oportunidade de atuar. Tecnicamente e principalmente nos intervalos dos jogos, né? Era um cara que tinha uma visão fantástica, que mudava, realmente mudava, dentro de um detalhezinho, uma coisa pequena. E eu posso dizer, eu trabalhei com muita gente, com muitos profissionais, e ele realmente fazia a diferença nessa relação com os jogadores do dia a dia, que acho que é importantíssimo isso. Não basta você ter grandes jogadores, você tem que ter grandes jogadores, tem que ter um comando, e esse comando tem que interagir com quem está ali, né? Com os jogadores que estão ali. Eu posso dizer que o Joel foi, sem sombra de dúvida, esse técnico que conseguiu trazer o jogador para o lado dele, e jogadores, né? Muitos. Até o baixinho, né? E também. tirava o máximo desses atletas. Então, realmente, ele faz um belo trabalho como técnico. Posso dizer que ele foi um bom zagueiro, mas como técnico, acho que ele foi muito melhor, e é muito melhor pela visão que ele tem e pelas conquistas, né? Acho que os números Com certeza, mostram os números isso. mostram. Você sabe quantos gols você fez na tua estreia? A minha estreia no Maracanã foi contra o Inter de Porto Alegre. Que você fez 3 gols, ou 2 gols, Não, ou 3 eu gols. fiz Fez um um gol gol. de falta. Eu fiz um gol contra o Inter, e desse gol surgiu o apelido Dinamite. Dinamite. Não, você- peraí, pô, você tá vendo? O Joel já roubando minha pergunta, cara. Eu queria perguntar quando o Carlos Roberto Oliveira virou Roberto Dinamite. Perguntou, pronto, ele vai Então, responder. vamos lá. Fiz a estreia, entrei no segundo tempo desse jogo, fiz um gol com um chute forte fora da área, driblei o zagueiro, que era o Pontes, quarto zagueiro do Inter, driblei, bati com a perna direita, na época a rede, naquela rede Era a esticada, rede mesmo. aquele Era tunelzinho, né? rede de basquete, fazer tchuf. A bola bateu ali, levou a rede toda, o cara bateu, tirou a foto, e aí no outro dia o Jornal dos Esportes colocou na primeira página
Eu estava com 17 anos, botou o garoto, Dinamite, explode no Maracanã. O apelido Dinamite vem de dois jornalistas primeiro, que colocaram, né? O Aparício e Sérgio Cabral Pai. E aí pegou, né? Pegou. Foi pegando, né? Homem-bomba, gente. Joel diz que todo craque tem 4 letras, por isso que eu botei meu nome para Adri, que ele perguntou aqui quando chegou, gente. Ele é Joel. Agora você tem um apelido de infância que eu senti que você se emocionou aqui quando eu falei Calu. Não, você foi Conta pra longe, gente né? Aqui. Você Porque falou, nossa, você foi longe? Mas eu falei assim, mas antes, porque era seu apelido de criança? Apelido. Porque meu primeiro nome é Carlos, né? É Carlos Roberto. No início, as pessoas tinham dificuldade de falar Carlos. Carlos, e falava Carlos, Calu, e ficou Calu. Então, no São Bento, onde eu joguei, comecei a jogar bola, meu apelido é Calu. Isso é novidade. Todo mundo pra em Caxias, de onde sou nascido e criado, me conhecia como Calu. Craque, 4 letras aí, Joel, de acordo com o seu conceito. Eu chamo de Bob. Por que Bob? Tem duas pessoas que hoje me chamam de Bob. Ele e um dos grandes adversários que eu tive e um grande amigo, que é o Zico. Eu o chamo de Galo. De Galo e ele me chama de Bob. 4 letras também, Entendeu? tudo craque aqui, gente. Somos todos eu craques. Eu entrei nessa onda, sabe como é que é? Eu entrei meio marizia, mas entrei, Entendeu vou fazer o que eu quê? tive que reduzir aqui? Mas, Dinamite, então, você disputou 1.110 jogos pelo Vasco, tem 708 gols, você é o maior artilheiro que tem por um time. A gente até estava conversando antes. Você, assim como o Pelé e o Rogério Ceni, eu acho que é o único que tem mais de 1.000 jogos por um único time, né? No caso, Pelé pelo Santos, Rogério Ceni pelo São Paulo e você pelo Vasco. Na história do futebol brasileiro, vocês são os únicos, assim, você é ídolo mesmo. Como é que foi pra você, assim, qual foi o melhor momento pra você? Deve ser muito difícil responder essa pergunta. Qual a história, assim, vestindo a camisa Cruz Maltina, o momento mais marcante que você teve com a camisa do Vasco? Eu posso dizer que um momento inesquecível, principalmente nesse início de carreira dentro da equipe principal do Vasco, eu era o jogador mais jovem dessa equipe, né, que tinham vários jogadores, Alci, Paulo César Poruca, Joel... eu sempre estou no bolo. Já senti que eu sempre estou no bolo? E eu lembro, assim, no momento, foi muito marcante para mim, iniciando uma carreira. Um desses jogos fora do Rio, no Nordeste, tinha um volante, um cabeça de área, que eu saía para receber a bola, o cara me fez uma falta, me fez a segunda. Aí na terceira falta eu dei uma escorada, botei o cotovelo, o cara veio, bateu com o peito no meu cotovelo e tal, caiu, ficou gritando, e o time adversário veio todo em cima de mim, assim... moleque, né? Veio todo em cima. E o time do Vasco fez o seguinte, fez uma roda, tipo uma roda, me colocou no meio e falou, ninguém toca nesse garoto. Então, eu estava iniciando uma carreira e tive, uma proteção dos caras mais experientes, né? Dos caras que estavam ali. Aquilo, para mim, foi muito marcante. Falei, pô, tô bem, né? Com quem diz. Vou chegar. Aí, tô bem. Pô, é porque o Roberto, na realidade, nós que convivemos juntos, o Roberto foi o cara que não reclamava de nada. O Roberto chegava, treinava, saía, só ficava com esse sorriso dele que ele sempre teve, que foi tradicional. Você foi o maior artilheiro do Campeonato Carioca, com 279 gols. O que você acha, dentro da sua opinião, o que está faltando no futebol carioca? Está ultrapassado, está chato, merece uma nova formação de disputar a competição? Porque naquele tempo, no nosso tempo, o Campeonato Carioca era importante pra caramba e os jogos... Pô, cara, ter Campeonato Carioca era uma honra. E era público de mais de 100 mil pessoas. Quantas e quantas vezes nós fomos para o Maracanã com público de 100 mil pessoas no meio da semana? O pessoal ia de geral, de trem, de tudo. Qualquer coisa do Maracanã. Mas você agora não sente esse clamor, esse charme que tem um Campeonato Carioca. O que você acha, dentro da sua opinião? O que aconteceu, o que vem acontecendo, houve mudanças, até nessa parte tática das equipes e tal, todo mundo modificando, ter evoluído a parte física e tal, mas hoje todo mundo corre muito. Não sou saudosista, mas eu acho o seguinte, eu acho que o trabalho específico que um jogador fazia e outro faz, hoje, por exemplo, a própria seleção, tá, não sei quantos jogos sem fazer um gol de falta. Então, para você ver um gol de falta de um jogador hoje, até do próprio Campeonato Brasileiro, são poucos. Né? Isso quer dizer que o Roberto, naquela época, ele era incansável depois dos treinos. O artilheiro Roberto Dinamite tem a fórmula da vitória em suas perfeitas cobranças de faltas. Batia 30, 40 faltas seguidas. E não tinha essa palhaçada não, porque hoje você vai fazer isso, chega lá o estudioso e diz assim, não pode bater muito que ele vai machucar, vai cansar o músculo. O músculo cansado. Vai ficar dolorido. Nós gostamos de ouvir a opinião de vocês aqui, porque vocês enxergam coisas que a gente não vê, sabe? Não, para mim foi fundamental, assim, essa coisa do treinamento normal
e esse treinamento específico de pênalti, de falta e tal, que você só adquire a confiança, você só melhora e até evolui em alguma coisa você treinando. E hoje o que eu vejo, aí não é crítica, é de quem, no geral, treina muito pouco esse trabalho específico. E hoje você tem uma gama de pessoas em volta, né, de medindo quantos quilômetros o cara correu, quanto fez isso. E jogar bola nada. E até para relembrar esse momento, eu encontro muito assim, ex-jogadores que teve momentos na minha carreira que brincavam comigo. Olha, essa turma tinha um bloco no carnaval que era brincadeira. Isso aqui? É. Todo mundo. Bloco das Piranhas? É esse mesmo. Por favor, que saía ele de Carmen Miranda. É famoso Bloco das Piranhas, tá vendo? Tá vendo, galera? O Bloco das Piranhas. Já viu foto dele? Já vi foto. Coloca a foto aqui de novo, gente. Mas, pelo amor de Deus, já é reconhecível. Lamentável, né? Lamentável aquela cena ali do Joel. Mas maquiado ficava melhor um pouquinho, né? Não, lamentável. Diretor, corta aquele negócio. Eu ia de Carmen Miranda, cara. Deus. Até pouco tempo eu tive minha... Como é o nome? Peruca, né? Quando eu falo isso, eu falo com o maior prazer e satisfação. Lembrança boa, né? Foi uma geração que me ajudou muito. E acho que serve como um alerta para essa geração que, por mais talento que você tenha com 17, 18 anos, você está sempre aprendendo. Você tem que sempre, pelo menos, ouvir. Esses caras faziam muito isso comigo. Como eu falei, o Joel foi... Entendeu? Quando eu caía para a esquerda ali... dificilmente os caras me pegavam. Por quê? Porque eu treinava muito. Tinha muita repetição. Eu treinava também porque se chama andar de costa. Pouco zagueiro sabe andar de costa. Marcando o atacante, que ele já vem de lá sacudindo, e você saber a hora de dar o bote. A maioria cai no chão, a maioria leva o dia, porque ele não tem o que a gente chama time de bola, tempo de bola. Ele não tem o tempo de bola. E eu era muito grande. E ali tem vários fatores que você botava o adversário em dificuldade. Por exemplo, o Roberto chutava com as duas pernas, mas tinha uma potência muito maior na perna direita. Para mim não interessava ele vir para o lado direito, para a minha perna esquerda que é cega. Eu botava ele para o outro lado. E aí a gente ia cercando ele, que nem vai cercando mesmo, para eu colocar numa situação de dificuldade, levando ele para a linha de fundo. Você é destro, mas com as duas. Mas Joel é destro. Não sei nada, eu chuto com a direita muito mal. Com a esquerda só se vê para apoiar a direita. Eu falo a falei, verdade. ele me cortou no diretor, começo, deu eu risinho. falo a verdade, diretor. Vou dizer o seguinte. Isso o diretor como quer, zagueiro, diretor, 7. Agora, como treinador, você pode me analisar melhor. Mas o Joel teve uma partida que ele, não sei se ele já falou, ele marcando o Pelé, ele foi... Não, ele Pelé... Foi nota 10, cara. Ele Pelé Só que ele levou, foi... Dizem que ele levou cotovelada. Levou cotovelada. Levou cotovelada. Levei sim. Legal, em frente à torcida do Vasco. Ficou irritado. Imagina o Pelé ficar irritado com o zagueiro, com o marcador. Essa história aqui. Dinamite agora falando. Você sabe o seguinte, eu entrei no jogo, foi num sábado, o Vasco estava no final, uma das últimas posições do Brasileiro, e o Santos era líder do campeonato. E todo mundo jogava na loteria, quem botou o Vasco era a zebra. E todos os zagueiros do Vasco correram, me deixaram que eu não estava nem concentrado. Aí o Mário mandou me chamar em casa, que eu não ia jogar. Aí me chamou em casa, eu voltei, falei, vou ficar na reserva, muito bom. Não vai ficar não, você vai jogar. Foi bem, vou jogar? Aí eu comecei a tremer, né? Aí falei, amanhã, quando pra marcar o Pelé, né? E aí foi isso tudo. Sabe quanto foi o jogo? 5-1. E nas quartas e finais, Vasco e Santos e Cruzeiro e Internacional. Nós metemos 5 nos meninos. Com todo mundo, hein? Clodoaldo, era Carlos Alberto, que tem um bom lugar, que é um jogador que eu admirei muito. Eu sei da equipe deles quase toda. Era Serras, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Jamadi e Rio. Olha que time. Clodoaldo e Megavo, sei lá. Tinha Pelé, o Cláudio Adão jogou esse jogo, entrou depois. Pelé e Edu era um timaço. Sabe o que eu fico impressionada? João, não lembro o que comeu ontem, mas lembra desse time de cara. Andrada, Fidel e Joel, Alfinete, Alcir Buglio, Jorginho Cavoeiro, Roberto, Ademir Luiz Carlos. Tá vendo? Ficou famoso. E aí foi o seguinte, nós acabamos o primeiro tempo ganhando de 4-0, mas voltamos para o vestiário altamente preocupado. E os mais velhos, principalmente o Alcir, que ganhava a camisa do Pelé todo dia, vou te dedar, Alcir, que tem um bom lugar, que você sempre foi um parceiraço nosso. Meu Deus do entendeu? céu. Mas eu vou te dedar. Vai tremer aqui, meu Alcir Deus. não dava fazer uma falta no Pelé, que deixa depois, a pessoa quieta. e depois das partidas, ele pegava a camisa do Pelé, o Pelé dava para ele. E eu, garoto, folgado pra caramba, né?
Empolgadão, queria imitar o Brito, né? Queria imitar o Brito foi um dos maiores zagueiros do Brasil, campeão mundial. E eu, famoso, eu tô metendo o cacete do rei, né? E o rei, Alcir, fala grosso ele, Alcir, manda esse cara parar com isso, Alcir. Alcir, porra, rei, deixa ele pra lá, ele é um garoto. Garoto é o cacete, ele tá me batendo muito. Aí, no dia do nós falando, aí acabamos 4-0, nós fomos pro vestiário. Olha, porra, Joel, assim, Joel, caramba, não irrita o homem, cara. Se você irritar ele, vai ser pior. Porra, você comigo não tem nada disso, não. Desculpa, eu vou falar, você corta depois disso. Se é pra meter a porrada, eu vou meter a porrada nele mesmo. Não tem conversa. Não tem conversa. Aqui é assim, não vai passar aqui, não. Aí meteram uma bola pra ele, ele abriu a perna pra um lado pra pegar a bola do outro lado, me dá um lesa, né? Pô, mas ele deu de cara comigo, cara. Ele baixei, ele tem 1,70 m e pouco, eu 1,85 m. Não era cavalo paraguaio, não. Cavalo árabe, quicando mesmo. Fala logo que você citou ele. Aí ele bateu comigo, rodou assim e caiu, cara. Quando caiu, falei, levanta logo, pô, levanta logo e vamos embora. Ele falou assim, agora não tem mais jeito. Eu vou machucar esse garoto. Falou outra coisa, vou machucar esse garoto. Pô, Pelé, que isso? Vou machucar esse garoto, que isso? Eu vou machucar esse garoto. Pô, não deu. Até me meteram uma bola nas costas do Fidelis. E eu, de graça, saí correndo, em frente à torcida do Vasco. Todo empolgado, fazendo pose e tudo. Aí meteram a bola, falei, vou rodar na frente do rei assim, vou rodar na frente dele, vou sair com a bola toda e vou embora. Porra, não vou rodar nada. Quando a bola disputou, ele meteu-lhe uma cotovelada, que eu só sei aonde que eu estava, vendo as estrelas. Vendo as estrelas. Mas acordei, todo dia aí, cara. Acordei, ele me dando a mão. Aí o que você acha que ele falou pra mim? Bem feito. Foi pior, pô. Levanta, tu não gosta de bater nos outros? Quem gosta de bater, gosta de apanhar também, levanta. Falei, vou te meter a porrada agora mais ainda, é melhor você pedir pra sair. Aí o Rio disse, ninguém tá cá, não tem que... Sai pra lá, velho. Vou meter a porrada agora em você, tu vai ver só. Não, mas aí teve esse jogo e depois teve outro. Quem bateu em quem? Eu não falei que eu ia devolver? Deixa essa pra próxima. Olha, continua. Rapaz. Continua, diretor. Dinamite, com 25 anos, quando você estava já voando lá no Vasco e tal, você foi para Barcelona. Começou as negociações lá da Europa, né, e tal, e aí acabou não tendo jeito, você foi. O Vasco, depois de inúmeras promessas de grandes contratações, negocia o seu maior ídolo. Roberto segue hoje para o Barcelona da Espanha. Nós fomos convidados assim para tipo um passeio, entendeu? Um reconhecimento da área. E mais tarde eu estou analisando fazer os exames para, quem sabe... Os exames médicos? Acredito eu, para quem sabe se concretizar em definitivo após o dia 15. Você teve uma estreia legal, fez 2 gols com um técnico que não ficou sendo o técnico na época, depois mudou para o Heleno Herrera. Você foi para o Barcelona... E ficou pouco tempo. Você ficou 3 meses lá e eu queria saber se foi algum problema com o Heleno Herrera. Eu acho que, em parte, sim, porque o que aconteceu? Acertou tudo, fui para o Barcelona e tal, comecei a jogar, dentro da estreia, jogando uma Recopa também. E aí, logo a seguir, o Rifê saiu. E aí veio entrou o Heleno Herrera. E aí, para mim, foi uma surpresa, que eu estava começando, estava me adaptando, né, e começando a treinar. E aí ele veio com uma situação de que eu teria que treinar um pouco mais para me adaptar, para melhorar e tal. E na minha cabeça, eu não via isso como uma experiência ou até para evoluir, porque eu sempre joguei. E aí, de repente, uma situação que, de repente, pode até ter sido falha minha, não aceitar e ficar treinando, né? E tal, esse negócio todo. Mas disse que ele já não gostava muito de brasileiros, até de uma passagem de Santos e Inter, de Milão e tal, um negócio desse. Mas isso não justifica. E aí, o que aconteceu? Ele começou a não me deixar, ou não me dar a oportunidade de jogar, ficar treinando, e na minha cabeça isso não batia, eu queria jogar, achava que tinha condição e sempre joguei. E aí gerou essa coisa que logo a seguir houve interesse de um clube brasileiro, o Flamengo foi a Barcelona. É hora de Roberto voltar ao Brasil. E para qual clube? Falta pouco para Roberto vestir a camisa do Flamengo. Inicialmente meu foco era jogar no Barcelona, mas ficar na situação... Lá, né? Dinamita, era assim que falava, né? Roberto Dinamita. E aí surgiu o interesse do Flamengo, e aí o Vasco ficou sabendo desse interesse. Passando isso, houve essa conversa, né, do pessoal do Vasco com o Barcelona. E aí quem me ligou foi o Olavo Monteiro de Carvalho, na época. E aí o Eurico já era diretor de futebol do Vasco.
E aí eu vou lá falando que ia mandar o Eurico lá para Barcelona para conversar e tal, esse negócio todo. Na minha cabeça, achei melhor voltar para o Vasco. E enxergava que voltar para o Vasco, para mim, seria melhor. Apesar de que naquele ano o Flamengo já foi até campeão do mundo e tinha uma grande equipe, mas o que me tocou ali não foi nem o aspecto, vamos dizer, o aspecto financeiro, foi o aspecto do que eu vivi dentro do Vasco e entendia que seria melhor a volta para o Eu até te pergunto isso assim com tranquilidade. Já que a gente está falando dessa sua volta também, vamos falar um pouquinho dessa sua volta triunfal. A gente sabe que quando você voltou teve aquele jogo contra o Náutico, mas quando ele voltou teve aquele Jogo retorno no triunfal, Maracanã, jogo no Maracanã. Joel com certeza lembra. O jogo dele no Maracanã, que foi uma volta triunfal dele contra o Corinthians, Vasco e Corinthians. Ah, tá. Foi um jogo 5-2. Quem fez os 5 gols, Joel? Fala pra mim, quem fez os 5 gols? Bob chegou com a fome de gol danada, acho que porque até estava mordido com esse treinador. E, pô, pelo amor de Deus, treinador. Eu vou fazer uma crítica. O treinador, tu viu com esse papo furado que o Roberto Dinamite precisava treinar mais um pouquinho. O cara é artilheiro aqui no Brasil, campeonato carioca, brasileiro, seleção brasileira. O Roberto foi muito educado respondendo o cara, pô. Ah, não, você vai ter que treinar para pegar tua forma, para tua... Pô, peraí, meu irmão. Não dá para eu acreditar num negócio desse, né? Aí ele já chegou até aqui, rasgando. Quem caiu na frente dele? Do Corinthians. Deu no que deu. Não, olha, gente, coloque essa imagem aí. A festa do artilheiro no Maracanã. O Vasco goleou o Corinthians por 5-2 e Roberto foi o grande herói do jogo. O gol mais bonito da rodada, você acaba de ver, o 5º gol de Roberto e do Vasco. Eu jamais poderia imaginar isso, né? Você voltar para o Brasil, para o teu time, Maracanã, casa cheia e tal, e aí você olha uma oportunidade, 2, 3, você faz 5 gols contra uma boa equipe, uma equipe do Corinthians boa. Pô, tinha Jairão, Sócrates, Caçapava, Amaral, Vladimir. O time era bom. Olha. Foi uma tarde e noite memorável. 5 gols e uma volta muito legal. Eu fiquei muito feliz. Imagina. Melhor impossível. Eu posso falar de Copa do Mundo? Mas eu ia falar isso agora. Pô, sempre Vamos tô falar de pensando Copa? nela. Tá vendo? Eu tô tão fértil. É tão muita fértil, conexão aqui, que eu diretor. diretor, eu acho que eu vou pedir aumento. Eu acho que vai ter Peraí, jeito. rapidinho. Por falar em aumento, Dinamite, pede pra ele assinar meu contrato. Até hoje ele não assinou. Isso tá uma doença. Pede pra ele assinar meu contrato. Eu vou assinar teu contrato hoje com a chegada do Roberto. Peraí, tu fala isso, todo mundo que, ó, Deco já passou aqui. Mas ele não Adriano. assinou ainda? Não, mas essa história. Não é que ela pede aumento todo dia. Isso não é Eu não assim, né, peço professor? aumento, eu só Depende peço dos uma assinatura de patrocinadores. contrato pra ficar registrado. Os patrocinadores, eu já ando até com pessoas chiando na rua, porque eu não assino o contrato dela. Um cara no outro dia me cobrou no aeroporto. Você já assinou o contrato dela? Verdade. Né, diretor? Fala, seu Joel. Tudo bem? Beleza? Graças a Deus. Você é o Joel melhor que tem aí tudo. Mas deixa ela falar, Joel. Deixa ela falar. No contrato. Deixa ela falar. E aí? Esse é o cara do aeroporto, você falou de uma vez. Deixa ela falar. Vai assinar meu contrato, Joel? Nunca falou com isso? Isso. Deixa ela falar. Menos. Fala de Copa do Mundo, papai. Vamos falar de Copa do Mundo. Roberto, você disputou 7-8 e 7-8-8-2. Dessas 2 Copas do Mundo, qual aquela que ficou para você? Aquele gostinho que faz assim, porra, nós vamos ser campeão, cara. Chegou a nossa vez. Eu tenho minha opinião. Cara, Vamos ver eu vejo as 2 Copas, o Brasil com muita chance de se tornar campeão. Entendeu? É claro que em 82 se falava pelos jogadores que tinha, pela seleção que tinha, mas se voltar a 78, acho que nós perdemos, não foi para a Argentina, mas a situação que estava ali em torno de tudo aquilo que foi a Copa do Mundo, entendeu? Acho que a Copa do Mundo na Argentina foi uma coisa, entendeu, gritante, assim. E o problema foi a gente ter caído numa mesma chave com a Argentina, e dali que saía só uma equipe. Quem era o treinador? 78 é o Coutinho, Cláudio Coutinho. Para você ter uma ideia, o jogo do Brasil e da Argentina estaria marcado no mesmo horário. Brasil e Polônia e Argentina e Peru. Eles modificaram o horário da Argentina, passaram para as 18 horas, nossas 16, e aí em cima do resultado, porque já dependia só do saldo de gol. E nós vencemos 3-1 da Polônia e nós tínhamos um saldo de 5 gols. Veio o jogo da Argentina com o Peru e nós estávamos voltando para a concentração, né, após o nosso jogo. Aí começou 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí só deu. Vamos falar a palavra-chave. Foi arrumado. Foi armado. Foi armado. Não era para acontecer aquilo. Não. Entendeu? Nós tínhamos um time muito melhor. E aquela Copa do Mundo foi feita para a Argentina ganhar, essa que é a verdade.
que até ali eles não estavam jogando nada, até ali eles não estavam jogando nada, e naquele jogo eles começaram a jogar muito, porque tiraram o Brasil, armaram contra o Peru, e os próprios jogadores peruanos agora, ultimamente, falaram que houve arrumação, foi tudo arrumado, essas coisas todas. Fica uma dor, mas eu acho que 82 nós vacilamos, sabe? Eu acho que a seleção estava no momento... Era o Coutinho? Não, era o Tele. Tele Santana, né? Eu ia perguntar agora. Vacilamos. O que eu vejo assim de 82, e até em respeito à própria seleção, as pessoas que estão ali, eu sou um cara muito tranquilo e muito consciente do que eu represento, daquilo que eu posso fazer. Já estava numa fase da minha carreira muito boa e entendia que a seleção de 82 realmente era fantástica, tinha grandes jogadores. Acho que a melhor, depois da de 70, essa de 82 reuniu assim, a minha geração, principalmente a minha geração, foi a grande seleção. É claro que o Joel sabe como técnico de que o Tele tinha uma seleção e eu até dentro desse critério, eu não estava na seleção brasileira. Os jogadores que ele escolheu e que vinham jogando, que vinham treinando, que vinham atuando, eram 2 jogadores com características diferentes, mas com qualidade, né? Um era o Careca, que tecnicamente tenho uma autocrítica com relação a isso, acho que tecnicamente ele era até melhor do que eu, mas uma coisa que eu sabia fazer era gols e tinha uma boa técnica. O Serginho era um jogador também goleador, artilheiro, e acho que nesse ano ele tinha sido artilheiro com o próprio Tele no São Paulo, e isso tem um lado, entendeu? Mas me senti injustiçado a partir do momento que eu estava dentro do grupo da seleção brasileira, dentro da Copa do Mundo, porque eu estava num momento muito bom, o Careca machucou, eu fui convocado e infelizmente não tive uma oportunidade. Deu luxo, né? Luxo você ter Roberto Dinamite, Serginho e Careca, porra, 10 centavos que joga pro alto tira 1. Mas naquele momento o Roberto estava melhor. Não estou querendo ser puxa-saco, pelo amor de Deus. Mas aquele momento era um momento, com todo respeito ao Serginho, mas era um momento real do Roberto, e isso não aconteceu. E aí gera, não digo em razão de você não ter entrado, o Brasil perdeu, não é isso. Entendeu? Estou falando do profissional, da vontade, de querer servir, de querer estar dentro de uma seleção brasileira. Não aconteceu. Então, passou, vida que segue, é isso. Eu só lamento como profissional, como atleta, de não ter tido uma oportunidade de jogar naquela grande seleção de 82, que para mim foi a melhor seleção da minha geração. Fala, Adriana, por favor. Vamos falar um pouquinho do momento que fora de campo. Não posso deixar de falar, né? Fez parte da sua vida. E é uma coisa impressionante, porque no futebol brasileiro eu acho que você foi o único ídolo de um time que veio a se tornar presidente. Ele sabe o que eu vou falar. Como é que pode isso, cara? Impressionante. Não, mas é o que eu estou falando né? Tem essa parada. E foi o primeiro mesmo, assim, acho que o único mesmo que isso aconteceu. Então você ficou na presidência por 2 mandatos, né? De 2008 a 2014. Você foi muito corajoso, né? Por talvez até arriscar mesmo a sua imagem de ídolo lá, mas aí foi ato de coragem mesmo, mas... Foi um desafio. Foi um desafio, muito né? grande. E aí eu posso dizer para você que... Como é que você avalia isso? Eu não me arrependo. Hoje, né? Eu me arrependo de não ter saído no primeiro mandato, de ter ido para o segundo mandato dentro do Vasco. Mas foi um desafio e enxergo o Vasco, uma instituição centenária, claro, e enxergo o Vasco como um clube como qualquer outro, no sentido do que diz respeito ao que acontece no dia a dia, né? Então, o Vasco tem a dificuldade. Qual é a maior dificuldade do Vasco? É essa relação entre as pessoas internas do clube ou da direção, então, de você se relacionar e buscar... Os conselheiros, né? O que é melhor para o Vasco, né? Ou de que forma o Vasco pode construir um caminho mais tranquilo, mais equilibrado e tal, essa coisa toda. Como qualquer empresa, ela precisa de não só administrar, mas ao mesmo tempo de buscar um equilíbrio. E aí você administrar um ativo é uma coisa, claro, todo mundo sabe. Agora, administrar um passivo, e um passivo que você só vai tomar ciência a partir do momento que você esteja dentro do processo, a coisa não é fácil. Fora isso, você tem não só que administrar, mas ao mesmo tempo você tem que conviver com uma situação que é interna dentro do clube, e ela acontece até hoje, das dificuldades dentro desse relacionamento entre as pessoas, de não ver a instituição em primeiro plano. Hoje eu enxergo o Vasco como prioridade, como o Vasco acima do presidente Campelo, acima de qualquer outra pessoa. Então, quando eu falo isso, ao mesmo tempo, qualquer situação que venha
o Roberto venha a ser solicitado para fazer alguma coisa em prol do Vasco, e aí seja a direção do Campelo, de qualquer outro profissional ou qualquer outro presidente, quando o ex-presidente que faleceu, o Eurico, a gente já não tinha uma relação legal, não tinha uma relação boa, entendeu? Então, por isso eu achei melhor eu mesmo me afastar, em razão de um processo de achar uma coisa, eu pensar outra, de ter uma atitude, eu entender que aquilo não cabia. E eu tive que administrar um passivo de vários momentos do clube e de várias gerações. Posso dizer para você o seguinte, nós conseguimos regularizar com um ato trabalhista, né? Conseguimos começar a pagar uma série desses jogadores que eu estou falando dos anos 80, 90, Júnior Baiano, Viola, Euler, Donizete, Edmundo, Romário. Então, foram pessoas que passaram... Lopes também, mas pô, fora isso, pô, tem até o caso do Giovani, do vôlei, que jogou aquele time que o Vasco fez de vôlei, que o Vasco tinha 110 ou 115 atletas olímpicos, mas no final você tinha umas pendências com esses atletas. Alguns nem foram para a justiça, mas outros foram para a justiça e a gente tinha que cumprir. Eu não conseguia administrar o meu período, 3 anos e 3 anos. Eu administrei o meu período e administrei alguma coisa que estava lá já há bastante tempo, mas faz parte do jogo. Quando saí, deixei alguma coisa assim, mas eu posso dizer para você que grande parte desses compromissos foram feitos, foram resolvidos, entendeu? E o Vasco conseguiu algumas coisas de patrocínio e uma série de outras coisas e que fez um time de 2011 realmente muito bom. Se você pegar o time de 2011 do Vasco e colocar num papel, ele seria uma equipe, não digo que hoje, até em razão da idade de alguns, mas ainda seria uma equipe competitiva. A gente sabe que o Eurico ele ficou de 2001 a 2008, eu não posso deixar de tocar nesse assunto porque quem está te assistindo aqui é coisa que as pessoas querem ouvir. A percepção que as pessoas têm é que o Eurico nunca sai do poder. Então você venceu logo ali na primeira eleição pelos conselheiros, pela votação, não sei muito bem como é que é no Vasco, eu sei como é no Flamengo porque eu sou sócio de lá, enfim. Na realidade, quem vota é o torcedor, sócio que tem direito ao voto. Né? O Conselho ratifica o que foi a eleição dentro das urnas, dentro de São Januário. Certo. Coisa que não aconteceu nessa última eleição. Pela primeira vez. Exatamente, entendeu? A gente acompanhou nessa do Houve Campelo. uma mudança com relação ao que foi a eleição e foi modificado. Inclusive dessa última eleição, né, Joel? Entendeu? Que a gente até acompanhou aí do Vasco. Ficou confuso, né? A gente achou que o Júlio Brandt até era vencedor. Não, mas é isso que eu estou falando. O Júlio Brandt ganhou nas urnas e não foi confirmado, urnas. pela primeira vez não foi confirmado dentro da reunião do Conselho lá na sede da Lagoa. Foi confuso. Mas é como também na não vida, deu Eurico, deu como na Campelo, vida, né? como na vida. Ali é uma jogada interna que você não vai entender agora. Como na vida você vê o seguinte, tudo é resultado. Né? Hoje, e aí a gente, sem comparações, mas você falar do Flamengo hoje, o Flamengo está ganhando. O Flamengo tem uma vida melhor, uma vida estabilizada. Mas quem fez isso? Verdade, eu foi tô o cara falando, lá atrás, começou que um todo trabalho mundo lá atrás. criticou. Não, entendeu? a gente Porque reconhece. só ganhou um título. Né? Então, a vida é isso, a vida mostra pra gente essas coisas. Então você tem que estar focando no teu trabalho, respeitando as opiniões, ouvindo, e às vezes não ouvindo muito o que um ou outro fala, mas você tem que ter um foco. E aí, dentro desse foco, eu entendo o seguinte, eu falando de Vasco, se o Vasco ou quem esteja à frente do Vasco precisar do Roberto, o Roberto vai estar ali. Se a presença do Roberto vai atrapalhar alguma coisa, o Roberto vai ficar lá na casa dele, vendo o jogo, ou acompanhando, ou indo numa partida ou outra. Você falou... Então, o que eu vejo é isso, que muitas das vezes, internamente, as pessoas atrapalham um processo que muitas das vezes não é benéfico para a equipe, para o clube de uma forma geral. Então, por exemplo, o Vasco teve agora as contas rejeitadas. Eu acho que isso é ruim para o clube, porque quando ele tem a conta rejeitada, eles estão vendo de uma forma que, para você conseguir patrocínio, para você conseguir adiantamento de alguma coisa, você fica quase que fechado, você tem dificuldade com relação a isso. Por que não sentar e discutir? A tua opinião é essa, mas vamos ver o Vasco, vamos ver a instituição. Infelizmente, essas coisas não acontecem. E hoje, até falando sobre isso, eu vejo que os técnicos também vivem essa coisa nesses clubes. Não basta ser técnico, né? A dificuldade que o técnico eu vejo hoje dentro de um clube é que ele tem que administrar o campo, os jogadores e, ao mesmo tempo, essa coisa do atraso. Na realidade, Roberto,
Eu passei em alguns clubes com esses problemas. Mas, por eu ter essa amizade, esse gostar ou coisa diferente, não sei explicar, eu explicava ao jogador o seguinte: estávamos com dificuldade, mas ali a gente não podia deixar a peteca cair, porque no futuro o maior prejudicado seria a gente. Não, e só o resultado poderia... Só o resultado poderia a gente transferir para coisa melhor. E isso situação. aconteceu comigo em vários e vários clubes. Do tempo que eu tive a maior dificuldade do Vasco, foi o ano que nós fomos campeões da Mercosul e fomos campeões carioca. Em uma semana, parecia que o time ia decolar e eu viajei logo depois, essas coisas todas, e ficou uma pendência lá que há pouco tempo foi resolvida. O que eu vejo em tudo isso é, dentro das dificuldades, é claro, e dentro de uma realidade, você tem que buscar um equilíbrio, fazer e tentar fazer uma equipe competitiva, porque esse é o caminho para que você possa, logo ali na frente, tentar solucionar esses problemas. Não vai ser com resultados adversos, ruins, e que você vai conseguir gerar alguma coisa de positivo, não só dentro do campo, mas fora dele também, administrativamente. É isso aí. Dentro desse pensamento, desse seu raciocínio, porque às vezes as pessoas que não sabem lá dentro da raiz aquilo que aconteceu, aquilo que deve acontecer, porque você fazer crítica é muito fácil. Não que a gente viva de elogios, pelo contrário. A crítica construtiva é ótima, porque você vai consertar aquilo que deve estar saindo muito certo, por isso está vendo a crítica. Mas às vezes as pessoas massacram muito, pisam muito na gente, e às vezes é o que nós menos temos culpa, principalmente num cargo tão importante como esse, que você assumiu, e assumiu por 2 vezes, não é fácil, cara. Você dirigir um clube como o Vasco. E que não depende só de você, não, né, Joel? Não, Se fosse depender de você só, eu sou presidente, eu mando, você vai fazer isso, isso, isso. Não, eu entendia que era um trabalho de equipe que precisava ser desenvolvido de uma forma muito clara e objetiva. Torna a dizer, se eu não faço parte de diretoria, se você não quer e não pode ajudar, sai, fica na tua. Deixa o cara ali trabalhar, fazer o trabalho dele, desenvolver com a equipe que ele tem ali. Eu acho que esse é o caminho, para que as coisas realmente possam acontecer e que, mais uma vez, eu torno a dizer, Roberto, resultado, tudo na vida Eu só não quero perder a oportunidade, assim, de te perguntar. Se você não quiser responder também, fica à vontade. Tá vendo? Foi nessa época, quando você se elegeu em 2008, você teve problemas ali relacionados com o Eurico Miranda? Também. Com certeza, né? Mas não foi essa razão de eu ter me colocado como candidato. Eu coloquei uma situação que entendia e pensava, naquele momento, de unir os vascaínos. A gente sabe do episódio que o Eurico fez. Eu não sei se foi antes ou depois da presidência. Foi isso? Da questão da tribuna. Não, foi do meu filho. Foi isso? Foi isso. Foi antes dele? Foi, né, antes de você ser presidente? Ele era presidente. Ele era? Ele era presidente. O filho Rodrigo, de 9 anos, era o companheiro em São Januário. Os 2 vascaínos foram assistir à estreia do time no torneio Rio-São Paulo ontem, contra a Ponte Preta. Roberto pretendia assistir ao jogo das cadeiras, como estava acostumado. Mas a convite do presidente de honra do Vasco, Antônio Soares Calçada, foi para a tribuna de honra. No intervalo da partida, veio a ordem de Eurico Miranda. Roberto não poderia permanecer no local. É duro para mim, na minha casa, onde eu iniciei, vivi, ser tratado desse jeito, rapaz. E uma besteira, e uma coisa que eu falo dentro do clube para as pessoas, e é da minha vida. Faça comigo, não faça com meu filho, não faça com uma pessoa próxima, com a família e tal, esse negócio. E ele teve uma atitude assim, uma atitude que, o meu filho estava comigo vendo o jogo e tal, e ele pediu para que eu me retirasse da tribuna de honra do Vasco, depois do meu histórico. Esse sentimento que eu estou colocando é um sentimento, sim, até de vergonha da atitude que foi tomada. A tribuna de honra, de onde Roberto e o filho de 9 anos foram expulsos, já não tem a mesma honra. Acho desrespeito para com a pessoa dele, né? É uma coisa que me machuca. É duro, rapaz. Eu nunca o ataquei, nunca o chamei de Eurico, sempre chamei de doutor Eurico. No período que eu era jogador, período depois e tal. E aí, em razão até de uma besteira, de uma certa forma, né, quando ele eternizou que o Vasco ganhou a Mercosul, ele eternizou a camisa do Romário. O episódio teria sido uma represália. Semana passada, Roberto criticou o clube por aposentar a camisa 11 de Romário. No primeiro momento, sim, até levei um choque com a coisa. E eu não tenho nada de pessoal contra isso, entendeu?
O meu reconhecimento não é uma camisa. E aí me foi perguntado com relação a isso, o que eu achava. Eu falei, pô, é um direito dele, presidente, é um direito dele. Eu vi o Romário dentro do campo, e dentro do campo o Romário fez o que fez e que sempre fez, fazia gols, era o ídolo. Você não discute isso, mas foi uma decisão puramente pessoal do presidente, porque me foi questionar por que não a minha. Não tem isso, eu não tenho essa coisa. E aí eu estava dentro da tribuna de honra e o cara mandou eu sair da tribuna, eu e o meu filho saímos da tribuna de honra do Vasco. Aquilo para mim foi um desrespeito muito grande, pela figura, não só né, que você... pela figura, pelo ídolo, mas principalmente pelo pai. Eu até não quis prosseguir, eu poderia mandar ele, manda ele vir me tirar, ou criar um que não é o meu perfil, acatei, saí da tribuna, mas quando cheguei em casa conversei com a minha mulher, estou falando isso aqui abertamente do coração. De coração, falei com a minha esposa o que tinha acontecido, falei, olha só, aconteceu isso, vê como ele reagiu a essa situação. Então ele ficou, o meu filho, com 10 anos de idade, Caramba. virou para a mãe e falou assim, mamãe, eu e meu pai hoje pagamos o maior mico lá no Vasco, mandaram a gente sair da tribuna de honra. Então, não é pelo ídolo, não é isso só, mas é pelo pai, pelo homem. A partir dali, a gente não teve mais, não tinha porquê. Eu fui presidente 2 mandatos, em momento algum eu levantei a voz, falei alguma coisa contra ele e contra os filhos dele. Isso para mim foi a gota d'água. A gente não tinha nenhuma relação mais, não tinha... Quando fui presidente, conversei, porque ele fazia parte da diretoria, do setor do clube, mas... para mim deixou de existir uma situação porque faltou respeito. Faltou. Tá certo. Falei muito, né? Não, eu gosto, eu adoro. Se deixar, eu fico aqui até amanhã. Diretor, não é verdade? Que às vezes às vezes eu quero perguntar, mas eu fico assim, será as pessoas que te seguiram, que te seguem até hoje, de você ter sido o maior ídolo do clube, onde esse clube fez ídolos e ídolos, Vavá, Bellini, e tem um monte desse, o Queixada, Ademir, e vários ídolos, né, que passaram por lá. Às vezes tem uma situação como essa, e às vezes o público não sabe, um momento difícil que a gente passa dentro do clube, e está sabendo agora, porque esse canal é para isso. A gente vem aqui e coloca a verdade para fora dentro daquilo que aconteceu, dessa árdua caminho que você teve de Espanha, de Vasco... peraí. Voltando a esse papo, falar, deixa eu pensar aqui, vou voltar ao tempo de jogador. É verdade, quando você parou de jogar quando? 93, não foi isso? A despedida! A despedida, foi a grande despedida? Carioca, 92, mas foi campeão carioca. Foi campeão carioca, 92 e 93, pô. Isso aí. Foi 93. 92, 93... E 90... Que eu falei uma coisa, pode falar o que eu falei para você? Não? Vou falar. Falei, Roberto, nós nos conhecemos há anos e anos e anos. Tem o seguinte, eu vou voltar, mas primeiro eu quero conversar contigo. Ele, pô, João, o que você quer? Aí ele fez essa cara que você viu agora de riso. Você não chega atrasado porque eu vou botar um carro para ir te buscar todo dia. Aí o Roberto, tu até viajou, tu se lembra não? Mandaram o presidente na época, o vice-presidente, falou, pô, tu vai botar o Roberto? Falei, deixa ele calma aí que ele vai voltar, deixa ele calma, que eu tinha levado o Roberto. E fizeram umas críticas. Aí eu falei, Roberto, se você tiver problema, me liga que eu vou mandar alguém te buscar, mas eu quero você aqui. Outra coisa, nós vamos viajar e nós vamos ficar magrinho, hein? Aí o que aconteceu? Ele deu um título pra gente. Aí deu um título 92, 93, programa. Agora, não era esse ponto que eu queria chegar. É verdade que você botou a camisa do Vasco do Zico? Despedida? Verdade? Jogo de despedida. E o Zico fez você vestir a camisa do Flamengo? Não. Fala a verdade. Não teve, mas eu ela pega a loja, lá vem ela. Vestiria, mas ele... Desde o momento que eu já participei mas ele disse que vestiria. Jogos do Zico no Maracanã. Poxa. Eu vestiria porque ele foi um gesto assim muito legal. Não, porque o Flamengo sempre te respeitou pra cacete, cara. E tem uma coisa assim, o Zico sempre foi uma pessoa muito direta e clara também com relação a essas coisas, e a gente tinha e tem uma relação de 71, 72, que a gente era juvenil, o Vasco foi campeão 71, Flamengo 72, e nós viemos ali, jogando um contra o outro O bacana nessa relação, que nesse tempo todo que havia esse confronto, jamais o Roberto falou que era melhor do que o Zico, e jamais o Zico falou que era melhor do que o Roberto. Ou crítica, alguma coisa. Existia, além de tudo, um respeito profissional, e acima do respeito, eles se gostavam. Não tem nada, é meu inimigo, não tinha inimigo. Os dois se gostavam e... Porra, mas a gente é do tempo ainda, a gente é do tempo assim que o meu pai e minha mãe, eu tinha 16 anos, a gente fazia preliminar no Maracanã,
Meu pai e minha mãe iam para me ver jogar na preliminar e me esperava, né, terminar o meu jogo, e o pai do Zico e a mãe. Né, e os irmãos, né? Que é aquela patota de irmão. Ia todo mundo lá para ver o Zico também jogando e tal, e a gente saía quase que juntos, né? Ali embaixo ali do vestiário, ali encontrava as famílias. E aí tem até um dado que ele colocou que é interessante até a nível de seleção brasileira, né? Das vezes que nós jogamos juntos com a camisa da seleção brasileira, nós nunca perdemos uma partida. Então é um lance legal. Pô, pensou que dupla é essa? Roberto e Zico, pelo amor de Deus. Então é legal. Pelo amor de Deus, e a gente faz isso numa troca de papo, assim, muito legal. Eu até me emociono um pouco, porque é muito bom você saber que tem um cara lá do outro lado, e para mim, da minha geração, ele foi o maior jogador que eu vi jogar, assim, da minha geração, dos anos 70, 80. Guardo isso porque hoje a gente tem uma relação assim. Hoje não é Zico e Roberto, é Bob e Gabi. É o Bob. Hoje é o Bob. Vocês estão achando que acabou, mas você gosta de desafio. Vou fazer só um desafiozinho final pra gente encerrar isso aqui. Agora vem peso. Vem peso, vem calma. É um desafio. Vamos fazer rapidinho? Segura aí que vamos fazer um desafio legal aqui com eles. O desafio de hoje se chama Quem Sou Eu? Vocês sabem que I Love Challenge, né? Então, com o Roberto Lá Dinamite... vem ela, cara, com essas perguntinhas dentro. Meu Deus do céu. Diretor, todo programa vai ser isso? A gente tá com um convidado aqui. Isso é fogo, hein? Fogo. Aí vem no final do programa, ela começa essas perguntinhas dela. Tu vai ver? Vamos ver aonde ela vai chegar. Então, vamos lá. Hoje a brincadeira se chama Quem Sou Eu? Eu vou dar 3 dicas sobre personagens secretos que fizeram parte direta ou indiretamente da história de Joel Santana e Roberto Dinamite. Eles precisam descobrir quem é. Então eu vou dar 3 dicas sobre a pessoa e eles vão ter que escrever na prancheta quem é a pessoa. Eu vou dizer se está certo ou errado. Quem errar vai ter que me responder uma pergunta ou contar alguma história, tá bom? Durante vocês vão ver aí como é que é. Vem com a gente. Agora eu sou a garota da prancheta também. Todo mundo está com as suas devidas pranchetas para começar o nosso desafio. Qual caneta você quer, ó? Para me ajudar na assinatura do contrato. É tudo de cristal. Essa? Por lilás, que coisa é essa? E você, papai? Porra. Quer a rosa? Não pode ser a rosa, não? Vai assinar meu contrato? Não, agora não. Agora assinar contrato. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vou começar com as perguntas, tá? Vou dar 3 dicas e vocês escrevam aí. Dica 1. Perdeu 2 finais de Mundial de Clubes em decisões por pênaltis. Dica 2. Jogou em clubes de 6 países diferentes. Dica 3. Levou 11 jogos para fazer seu primeiro gol como profissional. Se vocês souberem, pode virar a prancheta. Porra. Eu posso dar uma dica, mas aí vai sair caro. Eu pago, diz logo o Coringa aí, pô. Ele é baixinho. Pô, 11? Baixinho. Baixinho, Eu já tá. sei, pô. Pô, Agora... caraca, cara, depois eu aqui. Não, mas eu não posso virar? Vira. Vai. Eu botei pequeno aqui, tá bom? Romário. Não teve nem graça. Agora vocês vão ter que me mas responder. você deu- Porque eu você coloquei deu na dica, regra. você deu Quem dica. errar vai ter que lembrar uma resenha com o personagem ou responder uma pergunta. Então vamos lá. Mas eu não sabia. Vocês vão ter que me contar uma história curiosa que viveram com baixinho. Primeiro, Dinamite. O Romário, como atacante, tinha a função de ser esse jogador finalizador e tal, esse negócio todo. E dentro do jogo, acho que foi até com o Joel, não sei se... Ele tinha que voltar para marcar o lateral. E ele não voltou. Uma vez não voltou a segunda, não voltou a terceira. Aí no intervalo, nós falamos com ele. Ele falou, pô, vocês querem que eu volte o quê? Eu quero que eu faça gol ou que eu volte para marcar? E aí, numa conversa entre a gente mesmo, ajeitamos ali uma posição, ele ficou lá na frente e eu comecei a municiar, ele fez 2 gols e o Vasco venceu a partida. Então acho que é uma lembrança legal. É porque os dois tinham o hábito de campo de cair do mesmo lado. Pô, mudar o Romário ou o Roberto de posição seria uma perda muito grande, perda sobre todos os aspectos. Mas nós tínhamos que dar um jeito. Mas como o craque se ajeita dentro de campo, a gente falava, não, vocês vão ali. Mas nós tínhamos um problema nesse time, que eu vou contar, e ele vai lembrar. O nosso meio de campo tinha o Giovani, e o Roberto e o Baixinho disputavam a artilharia. Aí toda a bola passava no pé do Giovani, o Giovani lançava ou ele ou o Romário. Aí ele recebia a bola e falava assim, vai Bob, vai Roberto, e tuf, jogava no Romário. Quer dizer, ele jogava 8 no Romário e 2 no Roberto. Aí chegou um dia o Romário e falou, porra, Giovani, assim não dá, meu irmão. Ou ele joga junto não vai. Eu falei, calma, Roberto, vai dar tudo certo. Eu falei, porra, Giovani, como é que é, porra? Tu bateu 6 no Baixinho, mas é que 6 no Roberto, pô. Não, João, eu nem percebi. Nada, não, é que os dois andavam juntos, cara. Mas depois serviu até pra gente mesmo, e pra mim em particular, eu comecei
de redescobrir dentro dessa equipe. Eu saía mais da área e o Romário já ficava mais adiantado. Então dei muito passe também para o Romário fazer gol. Mas isso realmente é uma pura verdade. O nosso time era bom demais, cara. Pô, olha o meu ataque. Mauricinho, Roberto, Romário e Tita. Porra, o que é que eu quero mais? Ao meio campo, Dunga e Giovani. Segundo personagem, dica 1. Foi treinado por Joel no Vasco e jogou com Dinamite. Fez seu primeiro gol pelo Vasco em 87 contra Cabo Fiense, jogo que Dinamite também marcou. Dica 3, seu primeiro nome é Carlos. Vou falar o nome dele todo. Carlos Caetano, agora o nome dele todo é brabo, hein? Bleder Sanver, não sei como. Então escrevam na prancheta quem vocês acham que é. Pô, agora eu não vou escrever porque eu não sei. Vai escrever não sei? Não, eu não sei. Eu passei com dela aqui, não sei quem é não. Eu não sei quem é não. Tá bom, virando as pranchetas em 3, 2, 1. Falou do cara o tempo todo, pô. Vai, vira aí a prancheta. Vamos virar a prancheta. Quem que você colocou? Deixa eu ver. Dunga. E você? Dunga. Aqui, ó. Dunga. Não. É exatamente isso. Falaram do cara aqui agora. Chega, me arranhei aqui. Dunga. Meu Deus, é o próximo. Pô, tá aqui. É o próximo. Botei Ô, Dinamite, tu não vem não, hein? Pô, agora eu vou falar aqui. Eu vou perguntar pros dois porque não foi confiável, não. Ué? É o seguinte, Dunga foi muito perseguido pela imprensa. Sim ou não? Foi, pô. Agora, aproveitando a pergunta, qual foi o momento mais difícil que vocês... A pergunta é pra vocês dois, tá? Joel e Dinamite, que vocês erraram isso aqui, tá? Qual foi o momento mais difícil que vocês tiveram na relação com a imprensa? Quem responde primeiro? Joel. Foi um momento mais difícil com um deles lá da imprensa chegou e falou assim... Eu levava alguns jogadores comigo, por vários clubes que eu passei, né? Aí um dia o cara botou no jornal assim, vem cá, ele tá levando a sua patota? Ele tá levando os jogadores do bicho? Tá levando os macumbeiros? Aí o cara, com esses jogadores, já tá vendo? Duvido do clube que eu ia ser campeão. Pior que eu fui campeão, cara. Aí o que aconteceu? Mandaram ele embora. Ou vou tirar ele de ficar fazendo reportagem falando de mim, que o cara só queria me meter o pau. E você, Dinamite, qual foi o momento mais difícil com relação à imprensa? O momento mais difícil com relação à imprensa foi em 89. Em 89 eu saí do Vasco e fui jogar na Portuguesa e tal. E aí esse foi o momento assim, mais difícil com relação à própria imprensa, do que foi noticiado, da forma como foi noticiado e tal. Porque eu fiquei sabendo, por intermédio deles, que eu não estaria mais dentro do processo do Vasco. Então, acho que isso foi que... Quanto tempo você ficou na Portuguesa? Eu joguei um brasileiro, 89. E a coisa mais difícil para mim, dentro da minha carreira, foi, nesse ano de 89, jogar contra o Vasco em São Januário. Imagino. Porra. Que você é recordista também dentro de São Januário de gols, né? Vamos seguir, vamos pro próximo. É o terceiro, é o penúltimo agora. Vou dar mais 3 dicas para ver se eles acertam quem é esse jogador. Fez seu último gol pelo Vasco em 2001 contra o Sport. Dica 1. Dica 2. Tem no nome uma relação com o Vasco. O nome dele é José Roberto da Gama de Oliveira. Já dá para saber quem é, né? Dica 3. Jogou em 3 clubes do Rio de Janeiro. Já sei. Sério? Joel? Não sei. Então virem as pranchetas. Bebeto. Certa resposta. Betinho. Pergunta para Dinamite, assim mesmo posso fazer? Pode. Yes. Qual foi o seu melhor parceiro de ataque nos tempos de Vasco? Cara, eu joguei com tanta gente, assim, vários companheiros. É muito difícil, assim, porque todos que eu joguei, que eu tive a oportunidade de atuar, foram jogadores realmente diferenciados e qualificados. Acho que o Romário foi um dos jogadores mais qualificados, mas naquele momento ele estava jogando comigo. Um outro jogador com quem eu tive a oportunidade de jogar, assim, que foi muito talentoso e que no time foi o Arthurzinho. Agora, por incrível que pareça, sabe qual foi o jogador com quem eu fiz mais gols numa temporada? Foi um meia que jogou, veio do Volta Redonda, jogou no Fluminense, jogou no Vasco. Amauri. Meia. Tem pergunta para o Joel também. Qual foi o melhor ataque que você comandou no Vasco? Pô, isso que eu acabei de falar. Pô. Aliás, eu tive dois momentos incríveis. Eu tinha um ataque que era Edmundo, Roberto, Bismarck e Carlos Alberto William. Nós fomos campeão. E o outro foi esse que eu acabei de falar, que era Viviam, Mauricinho, Roberto, Romário e Tita. Era fantástico.
Bonito. Vamos lá, última agora para finalizar aqui o programa. Vamos lá. Se despedir do Dinamite. Vamos lá. Dica 1, ganhou Copa América pela seleção brasileira. Dica 2, ganhou bola de prata. Dica 3, jogou a década de 90 inteira no Vasco. Jogou de 90 a 99. Se eu falar a posição dele, vocês vão acertar. Tem o começo do teu nome. É verdade, tem o começo do seu nome. Eu já descobri. Ele era goleiro. Goleiro. Tá aqui, cara. Chega! Não mostra! Pô, Já sei quem é. então escreve. Então vamos lá, pode virar as pranchetas. Mas vocês vão responder aqui, não adianta. Virem as pranchetas. Tá, gente, difícil brincar com vocês aqui, vou te falar, hein? Cara, Pode falar quem é? 3, 2, 1. Carlos Germano. isso aí, Germano. Carlos Germano. Dos grandes. Goleiraço. Começa com você. Qual foi o mais maior difícil. jogador do Vasco depois de Dinamite? Depois do Dinamite? Não, aí não. Aí sim vai responder. Difícil, não, fica difícil. Então não posso Joel, falar um negócio por desse. favor, é só Eles responder. me deram título, foram sempre fiéis comigo. Eu não Ninguém quer posso discurso. colocar em cash aqueles jogadores todos que me deram muita alegria e satisfação e fizeram de mim um grande campeão. Eu só tenho que agradecer. Seja quem for, haja o que houver, vocês foram sempre os melhores, eles todos. Ok. Ponto. Dinamite, na sua opinião, quem foi o melhor jogador depois de você? Cita alguns, não desmerecendo os outros, mas fala o nome de alguns ídolos aí, porque também merecem ser reconhecidos, né? Ah, sem sombra de dúvidas. Acho que jogadores que uns eu não peguei, não vi jogar, mas outros sim. O próprio Edmundo, Romário foram ídolos, são ídolos do Vasco. Um que eu não vi jogar, mas Ademir Menezes, né? Foi um grande ídolo. Romário, ó, vem eu aqui tô no nessa programa aqui. que você está bem citado aqui. É. Bom, a gente quer agradecer aqui a presença do Roberto Dinamite, esse grande ídolo aqui. E Obrigado. vamos lá, não esqueçam de acessar aqui nossas redes sociais, Instagram é @canal do Joel Oficial, @AdriSantos com Y10 e @RDinamite10, tá? Bom, a gente vai te presentear com a caneca aqui, ó. Olha que bonito! Maravilha. Pô, obrigado. Olha que legal. Muito bonita, entendeu? Mas É o tudo direitinho aí, gente. não, tá muito legal, tá muito bonito. Eu ia fazer uma colocação aqui simples. Ela é uma lembrança aparentemente simples, mas pode ter certeza, Joel. O que vale que está dentro do coração. O que vale que está aqui dentro e dentro disso aqui. Pode ter certo. certeza. Agora é contigo, Eu quero Obrigado acima aí de por tudo, participar. Aí. eu quero, acima de tudo, agradecer a presença do Roberto aqui com a gente. Realmente era uma presença que eu estava esperando muito, pelo conhecimento, pela amizade, pelo prazer, pelos títulos, pelos gols. Dava prazer de vê-lo jogar. Coisa rara hoje. Então, muito obrigado por você ter vindo, enfim, prestigiar o nosso programa. Eu quero te agradecer, grande Bob. Obrigado, Você, meu amigo. Pode ter certeza. Você mora no meu coração, você é uma Obrigado. pessoa especial. Obrigado. Muito especial, Eu por sei tudo. disso. Obrigado. Não só como atleta, como técnico, mas acima de tudo como homem, como amigo, entendeu? Por todos os momentos da minha vida, os momentos bons, os momentos um pouco difíceis, você foi parceiro. Obrigado. Obrigado mesmo, pode ter certeza. Que bonito, papai! Valeu. Pô, você também, obrigado pelo carinho, pela Obrigada, atenção. tá? Tá? Obrigada mesmo. de Obrigado coração. mesmo. Vamos fazer um bem Legal, com a gente parabéns aí? aí. Vamos lá, Roberto. Obrigado a você. Vem Vem com com a a gente!